Seguimos com mais destaques e informações. Vamos conversar com os nossos analistas, comentaristas, também com a gente nesta edição, Nelson Kobayashi, a quem eu agradeço também pela participação, se juntando ao Diogo Schelp nesta edição especial do Jornal da Manhã. Kobayashi, queria a sua avaliação acerca desse trabalho que vem sendo desenvolvido por muitas equipes no litoral norte de São Paulo, cidade de São Sebastião. Ontem tivemos uma reunião emergencial entre a Prefeitura da cidade de São Sebastião, o governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e também o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O tempo de resposta das autoridades te agrada? Como você tem visto essa integração entre os chefes dos poderes executivos do município, estado de São Paulo e do país? Pois é, primeiro bom dia Daniel, Paula, Diogo e toda a nossa audiência. Essa é uma ação conjugada dos entes da federação, município, estado, governo federal, que é necessária, né? Aliás, é uma obviedade que os três entes caminhem juntos em prol da solução imediata, urgente, que atenda à satisfação das necessidades mais básicas dessa população. Infelizmente, ontem, no discurso do presidente Lula, por exemplo, ele usou desse tempo dos holofotes, da mídia, da imprensa ali presente, justamente para fazer um discurso politizado em cima da dor destas famílias, do luto de muitas famílias e da situação caótica que atinge ainda a realidade de todas essas pessoas do litoral norte. O governador Tarcísio foi mais preciso, mais enfático, mais pragmático a respeito da solução que o governo do estado de São Paulo pensa para essas pessoas e que já coloca em prática. Foi, inclusive, preciso nos detalhes, nos números, quantos caminhões-pipa para levar água potável a essa população, quais são as rodovias que há previsão de tempo de solução, quais ainda não há, como o governo do estado de São Paulo está empenhando as suas forças do Corpo de Bombeiros para o trabalho na busca e resgate nessas estruturas, nessas encostas que foram impactadas pelo poder da chuva. E o prefeito se solidarizou, se colocou à disposição e pediu a ajuda dos entes do governo do estado e do governo federal, que são os entes com maior poder econômico que podem colaborar para a reconstrução dessa cidade de São Sebastião, que é a mais impactada, e também de todas as cidades ali circunvizinhas, que são as cidades do litoral norte impactadas por essa tempestade, né, que já levou aí a cerca de 40 mortes e a tantas pessoas que ainda estão desaparecidas, né? É importante mesmo que o governo, o município e o governo federal se juntem para solucionar a situação dessas famílias que estão com o pé na lama, sem água, sem alimento, muitas delas sem moradia e que precisam realmente de uma atenção especial do poder público. O governo do estado de São Paulo já transferiu lá para a cidade de São Sebastião o seu gabinete. De lá o governador irá despachar, foi montado o gabinete de crise pela Defesa Civil, que se comunica, né, com todas as secretarias de Estado, com o próprio governo federal, com as forças do Corpo de Bombeiro, para solucionar imediatamente aí esta triste situação do litoral norte do estado de São Paulo. Diogo Schelp, muitas pessoas têm ficado divididas em relação à visita do presidente Lula ao litoral norte de São Paulo. Algumas pessoas acreditam que ele não precisaria estar em loco ali na região para conseguir dar o apoio que ele necessário ali para aquelas pessoas. Eu quero a sua análise em relação a isso. Você acredita que a visita do presidente, do governador do estado de São Paulo, também ali à região do litoral, pode, enfim, ajudar a trazer um apoio maior a essas pessoas, a situação que essa região se encontra? Olha, uma sinalização importante a presença tanto do governador quanto do presidente nas áreas deflagradas. Essa atitude, na verdade, é, como disse o Kobayashi, uma obviedade. Deveria ser não mais do que a obrigação do presidente e do governador. Não deveríamos nem necessariamente elogiar tal atitude, né? É porque foi feita uma comparação com o governo anterior, com o presidente Jair Bolsonaro, que no final, né, de 2021 para 2022, teve aquele episódio em que houve enchentes, ele estava de férias e ele foi criticado por não ter ido aos locais de enchente. Não deveria ser mais que uma obrigação, é algo que se espera de alguém que ocupa o cargo. Então, na verdade, menos do que um elogio, é só uma constatação de que a união desses
entes federativos, né, dos governantes do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo e do município se juntem, se reúnam. Isso passa uma sinalização de que há uma intenção, né, dessas autoridades, desses poderes, de se unir em prol da população que está sendo afetada. Agora, é preciso ver o que se faz na prática. Então, o governador do Estado de São Paulo acabou de assumir, fez aí já as medidas, né, imediatas de paliativas, né, daquilo que ocorreu, da tragédia que ocorreu, mas o importante mesmo é prevenção. O que a gente sabe é que no governo anterior, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, por exemplo, os recursos destinados pela União para contenção de encostas, por exemplo, para prevenção desse tipo de tragédia, foi reduzido em 94% por orçamento de 2023. No final do ano passado, na PEC da transição, quando foi aprovada a PEC da transição, o governo eleito aumentou, né, retornou, recompôs esse orçamento e subindo aí de 2,7 milhões de reais, um valor irrisório, para 156 milhões de reais. Ainda é muito pouco diante de todas as necessidades. O Brasil e o mundo têm duas abordagens possíveis para as mudanças climáticas que levam a esses extremos climáticos que você, Paula, conhece muito melhor do que eu. Uma das abordagens é justamente combater as causas do aquecimento global, né? Isso aí entra, por exemplo, conter desmatamento na Amazônia, entre outras medidas. E a outra abordagem é se adaptar justamente a esses extremos climáticos. E a adaptação passa pela prevenção. Cidades como São Sebastião, todas as cidades do litoral de São Paulo, elas têm informações, já receberam estudos técnicos sobre as características geotécnicas do terreno e também sobre áreas de risco que são ocupadas pela população. Mas nem todos esses municípios adotaram medidas necessárias para evitar essas tragédias. Inclusive um protocolo rígido de alertas com sirenes, envio de alertas para a população para se retirar de áreas de risco quando a previsão de chuva é, por exemplo, superior a 100 milímetros. Então, são todas medidas que ainda precisam ser adotadas por muitas cidades. A gente viu mais cedo, uma entrevista aí com o prefeito de São Vicente. São Vicente é um exemplo de cidade que adotou, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, medidas para mitigar, né, os riscos da ocupação do território de maneira desenfreada. Então, esse é o caminho. É preciso prevenir para não ter que depois apenas remediar. E o ministro